E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e hoje eu tenho aqui uma conversa muito legal com uma aluna aqui do Direção Concursos, aprovada no concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Aliás, cargo que eu já tive o prazer de ocupar antes de ser analista tributário, eu também fui auditor fiscal na sequência, né? Lá da Prefeitura de São Paulo, excelente cargo, e a gente vai poder aqui trocar uma ideia muito bacana com ela, né? Conhecer a sua jornada, conhecer as suas dificuldades e também os seus acertos e falar sobre essa jornada mesmo, né? Porque é sempre um privilégio para vocês terem essa oportunidade de trocar uma ideia com pessoas que foram aprovadas recentemente em cargos públicos de altíssimo nível, como é o ISS São Paulo. Então, antes de chamar a Mirza aqui, eu quero pedir para que você já deixe o seu like nesse vídeo, também aproveite para se inscrever no canal do Direção, afinal temos conteúdo de qualidade diariamente. Então deixa eu chamar aqui a Mirza, já parabenizando-a pela aprovação no concurso do ISS São Paulo. Excelente, né? Excelente resultado, afinal, ser aprovado num concurso público de alto nível atualmente é coisa para poucas pessoas. São apenas aquelas pessoas que realmente pagam o preço e que conseguem essa aprovação. Então, parabéns, Mirza, em nome aqui do Direção Concursos. Eu passo aqui a bola para você, mas antes disso, sem parabenizar você por essa excelente conquista. A gente já trocou uma ideia aqui em off e já sei que ela também já teve outras conquistas, então vai ser um bate-papo muito legal. Eu quero começar, Mirza, falando a respeito do momento em que você acabou pensando nessa ideia, né, de estudar para concurso público. Como é que foi? O que você fazia antes disso? Estudava ou apenas trabalhava e chegou em determinado momento que parou de trabalhar e só estudava? Enfim, quero saber como é que se deu esse início dessa jornada, né? O que te fez parar e estudar para concursos públicos? Seja muito bem-vindo e parabéns mais uma vez. Ok, boa noite, pessoal. Bom dia para quem estiver vendo em outro horário. O meu nome é Mirza Neumann. Eu sou paulista, mas agora estou falando de São Luís do Maranhão. Porque, como disse o Igor, eu já passei em outros concursos, eu estou trabalhando aqui como auditora aqui na Secretaria da Fazenda do município. Bem, eu sou um caso um pouquinho ímpar, porque eu sou um outlier dos concursandos, né? Eu tenho 71 anos e a minha motivação para concurso é um pouco diferente da maioria, que começa aos 20 e poucos. Historicamente, vamos lá. Minha formação é física, sou formada em física pela USP, eu tenho 71 anos, como falei, mas eu nunca trabalhei com física, minha carreira foi toda na área de TI. Sempre no setor, na iniciativa privada. Eu iniciei a minha carreira já como qualificada aos 20 anos. Antes disso, eu trabalhei em outras empresas, mas não de forma qualificada. Eu fiquei de 1973 até 2005 na iniciativa privada, totalmente na área de informática. Trabalhei em várias empresas. No começo, na área de engenharia, e depois eu fui migrando para a área administrativa. Em 2005, eu resolvi me aposentar, pelo menos, do trabalho formal. E dei uma pausa na minha vida. Aí, então, eu fiquei de 2005 a 2016 numa vida diferente. Saí de São Paulo, fui para Ubatuba, viajei, construí 2 casas lá. E depois... então, nesse período também não fiquei totalmente parada. Eu dava consultoria em pequena empresa, consultoria, mas não era um trabalho qualificado, eu era uma espécie de o Sebrae na prática. Em Ubatuba temos muitas pequenas empresas, então eu trabalhei dando consultoria até para carrinho de praia,
lanchonete, loja, tudo de amigos. Depois, em 2016, meu filho, que já trabalhava na prefeitura de Ubatuba, ele resolveu começar a prestar concurso para trabalhar num lugar mais qualificado, subir um pouquinho o padrão. E aí ele começou a estudar para concurso e me chamou para estudar também com ele. Eu comecei a estudar uma matéria, estudando outra, e eu acabava fazendo as provas junto com ele. Ele se inscrevia para qualquer concurso que aparecesse na época, eu ia junto. No começo eu posso dizer que eu era uma paraquedista, concurseira paraquedista, daqueles que caem de paraquedas, nem viu o edital direito. Mas era uma aventura que foi ficando interessante, foi ficando gostosa. E de 2016 até 2017, nós prestamos concursos em várias áreas, em vários locais, tanto na área fiscal, quanto na área de controle, quanto na área de gestão governamental e até legislativa. Então, o conhecimento foi ficando não muito profundo, mas bem amplo. Quando foi em 2018, eu fui tomando gosto, aí eu falei, agora eu quero trabalhar. Então, em 2018, eu comecei a levar a sério. Esse ano, eu foquei e prestei concursos nesse ano ainda para a área de controle, para a área de TJ, para gestão governamental e fiscal. Eu queria mesmo entrar no ICM de Santa Catarina, ICMS. Eu já tive logo uma grande ambição. Eu não entrei. Mas eu consegui passar em concurso da gestão governamental de Niterói, gestão governamental de Recife. E nesse período, meu filho foi passando muito melhor que eu. E de tal maneira que para ele já não era mais interessante continuar prestando concurso. Então, quando foi no começo de 2019, ele foi chamado para o ISS aqui da Prefeitura de São Luís, onde eu estou hoje, e eu fui chamada simultaneamente para a Prefeitura de Recife. Aí, nesse momento, eu falei, o que eu faço? Eu vou. Eu fui. Eu desmontei minha casa em Ubatuba e fui. E cheguei lá, fui muito bem recebida. Gostei muito de trabalhar na prefeitura, trabalhava com política pública, trabalhava com orçamento. O pessoal de Recife é muito acolhedor, a cidade é maravilhosa. Eu estava amando Recife. Mas, ao mesmo tempo, tinha deixado para trás São Paulo, onde eu passei toda a minha vida. Tinha deixado meus filhos, tinha deixado já uma netinha. Aí depois, nesse período, nasceu um netinho. E eu comecei a pensar que estava um pouquinho difícil nessa convivência. Mas, de qualquer maneira, ainda estando em Recife, depois de 3 anos, São Luís me chamou. Um concurso do qual eu nem me lembrava mais, feito em 2018. Aí eu vim, porque eu achei que era mais atrativo. Trabalhar 6 horas e um salário maior. E longe por longe, valia a pena. Então eu vim para São Luís. Aqui também é maravilhoso. O pessoal também é muito legal. O trabalho também é muito bom. Então, por que eu fui prestar ISS São Paulo? É uma questão de querer voltar para as origens, é uma questão para estar perto dos meus filhos, estar perto dos netinhos. Então, esse concurso me motivou dessa forma. Era a oportunidade que eu tinha de voltar a ficar perto da família. E foi assim que eu me motivei e criei um foco para esse concurso. Tá. Uma dúvida que eu tive. Você ocupa atualmente o cargo de auditor fiscal lá da Prefeitura de São Luís. É isso? Aquele concurso, se não me engano, Isso. foi da FCC em 2018. Foi, exatamente.
deve ser em 2018. Legal. E Aí, desse tempo em que você, se não me engano, você foi chamada para a Prefeitura de São Luís, um bom tempo depois da realização do concurso. Foi isso? Exatamente a partir de quando que você começou a trabalhar em São Luís? em 31 de maio de 2022. Eu fiquei em Recife Tá. de maio de 2019 a maio de 2022. Quando eu saí, saíram 3 portarias com o meu nome. Uma de exoneração, uma de estabilidade e uma de aumento de salário. Né? Completei 3 anos e saí. E durante esse tempo que você ficou lá em Recife, né, desempenhando ali o seu cargo, você continuou estudando ou você se deu por satisfeita? Como é que foi? Olha, eu comecei pensando no ISS-BH, porque seria perto de São Paulo. Mas eu não dei muita continuidade a esse assunto aí. Eu achei que seria interessante, mas acabei não dando continuidade. Eu desisti, não me lembro qual foi a motivação, mas eu acabei desistindo. Agora, aqui em São Luís, o que me ajudou, inclusive, a passar nesse concurso de São Paulo foi porque, quando saiu de Minas, do estado de Minas, o ICMS de Minas Gerais, eu acabei me inscrevendo. Eu decidi meio que na reta final já, sabe? Mas eu acabei me inscrevendo porque eu falei, se eu entrar e pegar uma cidade no sul de Minas, fica fácil para estar indo para São Paulo com frequência, né? Acontece que eu não passei. Na primeira fase, eu fiquei fora das vagas, mas eu tinha chance de voltar para as vagas com a dissertativa, certo? Mas eu não consegui voltar para as vagas e até me distanciei um pouquinho. Mas, na verdade, esse estudo, ele acabou valendo. Por quê? ISS São Paulo foi um edital bem amplo e saiu em meados de junho. Eu não teria tempo para estudar tudo. Então, o que eu estudei para Minas já foi válido. Inclusive, o treino para a dissertativa foi válido. E isso, na verdade, fez parte da trajetória, né? Sem sombra de Agora, dúvidas, né? Toda vez, né? eu sempre digo, né, para os concurseiros que essa experiência de prova ela é sempre muito válida, né, independentemente se o candidato ele alcança ou não a aprovação. Mas essa experiência de se inscrever num concurso público, eu acho que já é muito válida, porque, pelo menos em tese, né, aquela pessoa que se inscreve num concurso público ela vai aumentar o seu nível de concentração, porque ali ela não vai estar só naquele treino, né? Ela entrou para valer agora num jogo. Ela vai aumentar a sua carga horária, então eu sempre gostava muito também de realizar muitas provas, porque no meu caso isso funcionava muito bem, né? Não só também nesse aspecto de aumentar a carga horária de estudo, de estudar de uma maneira mais focada, mas também conhecer ali o dia de aplicação da prova, né? Tem muitas pessoas que acabam não Isso. fazendo isso, chega lá no momento do cargo dos sonhos e acaba dando ali um ataque de nervosismo e acaba não indo muito bem. Então, acho que conhecer esse procedimento de realizar uma prova numa cadeira que não é a sua, não é um local que você está acostumado, com pessoas que você não conhece, eu acho que sempre foi muito importante, né? Então, certamente esse concurso da Cefaz de Minas além de toda a bagagem teórica, da preparação em si, acho que também acaba ajudando, né? Acabou te ajudando para o concurso do ISS São Paulo. Sim. No caso do ISS São Paulo, propriamente dito, eu decidi, quando saiu o edital, propriamente dito, eu olhei para o edital e falei, acho que dá. E era bem amplo, mas ele vinha exatamente a meu favor, o fato de ser amplo. Por quê? Como eu disse, no passado eu não prestava concurso só para uma área.
Então, toda essa bagagem que eu aprendi estudando a Lei 4320, a Lei 101, o MCASP, para a área financeira, agora foi útil. Então, essas disciplinas eu só tive que revisar. A contabilidade, eu tinha revisado para fazer Minas, inclusive para dissertativa. E o que eu fiz? Contabilidade, por exemplo, eu foquei no estilo VUNESP, só no estilo. Praticamente não tive que estudar novos assuntos ali. Aliás, Igor, o principal motivo de eu ter escolhido você como professor para essa entrevista é porque a contabilidade foi que me colocou aqui dentro. Porque aconteceu o seguinte, eu sei que a VUNESP tem uma nota de corte alta. E depois que eu fiz a P1 e a P2, eu saí meio desanimada e eu nem quis ver o gabarito, não quis ver o meu desempenho, porque eu esperava praticamente gabaritar direito tributário, eu esperava ir muito bem em legislação, mas quando eu saí da prova, eu falei, eu tive algumas dúvidas. Fora, se a gente já tem dúvida, ainda tem os errinhos bobos que a gente comete, eu falei, eu acho que não deu. Mas aí eu pensei, semana que vem é semana que vem. Tem a P3 e tem a P4. E eu tenho diferencial ali. Eu tenho finanças, eu tenho gestão pública. E a dissertativa é um pouco jogo de sorte, porque depende um pouquinho do tema que vai cair, né? E digamos que foi P3 e P4 que me colocaram dentro. E aí, o que eu fiz com o P3? Contabilidade, Igor, é uma coisa importante que eu quero contar para você. Cada questão leva um tempo quase que o dobro das outras matérias, porque você tem que fazer uma conta. Matemática é simples? É, mas somar não é tão simples assim se você estiver nervoso, né? E acontece que eu fiz uma retrospectiva e vi que em praticamente todas as provas que eu havia feito antes, em contabilidade, eu nunca tinha como resultado aquilo que eu merecia. Ou seja, eu não conseguia desempenhar mostrando o quanto eu sabia. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu inverti, eu falei, eu vou fazer primeiro contabilidade. E foi o que meu filho também fez quando foi para Santa Catarina. Ele falou, primeiro eu vou fazer contabilidade. Mesmo que eu leve metade do tempo, eu vou fazer contabilidade primeiro. E foi o que eu fiz, sabe, Igor? E quando eu vi a primeira questão, tinha um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado. Era, assim, já uma questão não muito complicada, mas é grande. Para você ler com pouco tempo é difícil, né? E eu li no começo da prova. 4 questões em cima de um mesmo balanço patrimonial e de um mesmo DRE. Depois tinha outra questão, a de debêntures, 4 questões em cima de um mesmo enunciado. Se você estiver cansado, são 4 pontos que vão embora ali, entendeu? E eu dei o meu melhor, ou seja, o que eu errei em contabilidade, eu errei porque errei, não porque não deu tempo. Eu errei porque eu não sabia, mas não é porque não deu tempo, entendeu? Eu achei que essa estratégia foi bem relevante e é um recado que eu dou para as pessoas. Observem o seu desempenho nas matérias e aquelas que, de forma consistente, você não dá o resultado que você acha que poderia dar, mude a estratégia com relação a essa matéria. E foi porque, Igor, são 37 vagas. Eu fiquei na posição 34. Qualquer ponto faz diferença, né? Então, foi com certeza a contabilidade que me colocou dentro. E quando fui na dissertativa, bom, dissertativa de contabilidade também foi fácil. Eu também, foi a primeira questão que eu fiz e já gabaritei ali. Então, eu fiz questão de fazer a entrevista com você para te contar que contabilidade também pode ser um diferencial, né? Bom, o que mais que eu tenho para falar?
Sim, não tinha muito Eu tempo fico para muito estudar para isso. feliz, né? Eu fico muito feliz que a contabilidade tenha sido ali um diferencial nessa sua aprovação. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma nessa jornada, né? Eu sei que a sua jornada é longa, enfim, você certamente deve ter estudado por diversos professores, mas eu espero que um pouquinho do seu conhecimento eu tenha te ajudado nessa jornada. Me fala como é que E, foi com o certeza. seu estudo nesse. No global, você fala? Sim, não, eu queria que você falasse um pouco dessa preparação que você teve pós-edital para o ISS São Paulo em específico. Considerando que você já tinha toda aquela bagagem, né, estudando para áreas diversas e você já tinha tido um contato teórico com praticamente ali todas as disciplinas, você estudou basicamente por meio de questões? Olha, Igor, eu adoro videoaula. Então, eu fiz um plano de estudos, mas eu interrompia muito, porque sempre que aparecia uma videoaula nova, eu interrompia e assistia. Porque eu gosto muito, inclusive todas as suas dicas, eu assisti, videoaula que você fez ali para o ISS São Paulo. Então, isso me tirava um pouquinho do ritmo, mas para mim é importante. Eu gosto da videoaula, gosto de escutar e ver e anoto, né? Com certeza, eu percorri questões em todas e teve disciplina que basicamente eu revisei por questões. Foi o caso de finanças. Eu praticamente só revisei por questões, porque eu já tinha estudado profundamente a LRF, já tinha estudado profundamente a Lei 4320. Nunca trabalhei com contabilidade pública, essa eu tive que assistir algumas aulas, eu assisti a aula do Possati. E que mais? Sim, mas mesmo assim eu fiz exercício de todas. Contabilidade, eu não estudei nada de novo, porque eu já havia estudado para Minas, eu tinha estudado alguns CPCs, porque eu sei que a FGV cobra CPC, né? E aí o que eu fiz com relação à contabilidade da VUNESP, eu fiz questões. E assisti as suas dicas também. Agora, eu dediquei praticamente a maior parte do tempo à legislação de São Paulo. Era muito grande. E o que eu pensei, e aí eu errei, mas eu tinha que pensar, é que iria cair dissertativa em cima de legislação. Então, eu gastei bastante tempo. E é por isso que eu fiquei chateada, porque na P2 eu não fui tão bem em legislação, e eu tinha dado muita atenção ao assunto, sabe? E por fim acabou também nem caindo na dissertativa, mas dei muito do meu tempo para esse assunto e não perdi uma videoaula sobre legislação de São Paulo. E agora o meu planejamento foi assim, ele era muito interrompido em função do que aparecia de aula nova. E, e eu comecei planejando usando planilhas no Excel, uma planilha para cada disciplina, eu calculei quanto ia valer cada uma, quanto tempo eu deveria dedicar, calculando um cálculo simples, né, em função do peso, mas eu sabia que tinha matérias que eu não precisaria gastar tempo. Eu não gastei tempo, por exemplo, com raciocínio lógico matemático, eu não gastei tempo. Não porque eu não tinha tempo para isso. Eu gosto, mas eu não tinha tempo para isso e não seria dificuldade, nem português seria dificuldade. Agora, todo o resto eu revisei, inclusive tributário, que eu já estou trabalhando com tributário, já tinha estudado para GV, mas sabia que é um assunto chave. Então, eu fiz questões de tributário. E que mais? Assim, o que acontecia com o meu método? Eu fiz uma planilha e em cada um eu punha uma matéria. E eu colocava em cada linha o item do edital. E na frente eu ia marcando, já vi vídeo, já fiz exercício, fiz isso. Era um controle desse nível. Mas chegou uma hora que eu fiquei muito atrapalhada, era muita coisa. E peguei, simplifiquei. Eu gosto muito do visual, sabe? Então eu imprimi, matéria por matéria, uma folha. Deixei bem arrumadinho,
o nome da matéria e todo o conteúdo. Marquei em cima se era P3, P1, P2 e o peso. E que eu ia? Com uma caneta colorida, ia marcando ali, se eu já percorri aqueles itens. Foi assim que eu controlei, simplesmente assim, no final. E o tempo eu ia administrando, eu não segui uma distribuição perfeita, porque, como eu te disse, eu interrompia para ver vídeos e fiz questão de cobrir toda a legislação. Foi basicamente isso. Fiz exercício de todas as matérias, praticamente. Exercício era Legal. importante. Além desse controle que você fazia dos itens, enfim, dos tópicos que você já tinha passado, já tinha revisado, mas como que era a definição da disciplina em si que você estudaria em determinado dia? Você desenvolveu algum ciclo de estudos de uma maneira mais ou menos uniforme, de acordo com a relevância de cada disciplina? Você tinha uma sequência lógica? Por exemplo, primeiro eu vou estudar a disciplina A, depois que eu finalizei essa carga horária eu vou para B, eu vou para C, ou era meio que aleatório que você escolhia a disciplina que estudaria em determinado dia? Olha, a minha tendência é cobrir uma disciplina logo, sabe? Até porque como eu já vi, né? Então, quando eu podia, eu cobria logo. Ficava, digamos, uma semana naquela disciplina para tirar da frente, porque era uma maneira mais fácil de eu controlar o tempo. Que normalmente não se recomenda que se estude assim, mas eu preferi ir tirando algumas disciplinas. E aquelas que eu achava que estavam me desgastando, eu anotava os pontos principais que eram problemáticos e que eu tinha que voltar ali. E na maioria eu faço resumo, Igor. Então, a minha volta é olhando o meu resumo. Gosto muito de resumos, sabe? E faço muita anotação. E gosto muito ainda de papel. Eu começo usando o Word, o Excel, etc., mas nem que eu vejo, eu já estou no papel de novo, sabe? É legal, É o porque que não existe funciona. uma fórmula mágica, né? O pessoal fala, por exemplo, né? Eu vejo muito aí o pessoal falar, né? Que é absolutamente necessário fazer um ciclo, que é necessário você picar mais o estudo em pequenas cargas horárias e distribuir, por exemplo, o estudo de um dia para 3 ou até mesmo 4 disciplinas, para o pessoal não fazer resumo, porque demora muito. Então, é interessante, né? Eu sempre falo aqui que não existe uma fórmula mágica que vai fazer você ser aprovado, né? Cada um de nós funcionamos de uma maneira, né? Então, assim, é muito interessante, eu gosto muito, muito quando acontece esse tipo de situação, quando eu entrevisto uma pessoa que sai fora do padrão e, da mesma forma, conseguiu a aprovação. Então, eu gosto muito desse tipo de situação. E eu queria saber de você agora, né? Agora, pensando aí no momento ali da aprovação do ISS São Paulo, aposentou a caneta agora ou ainda vai eventualmente tentar o ICMS São Paulo também? Oh, Igor, o ISS São Paulo, ele tem só um probleminha que é presencial, não é? Pelo menos durante um bom tempo. E o trânsito em São Paulo é ruim. Mas eu tenho um filho que mora em São Paulo, entendeu? Então, de qualquer maneira, eu vou ter que ficar por lá. Dessa forma, eu acredito que eu não vou fazer o ICMS São Paulo. A menos que algum filho meu resolva fazer, eu acompanho. Entendeu? Eu posso acompanhar Legal. alguém. Mas ó, a experiência que eu tive no ISS São Paulo, né? É claro que ali nos primeiros 5, 6 meses a gente tinha aqui presencialmente praticamente todos os dias para aprender o trabalho, mas depois disso eu, por exemplo, eu ia só uma vez por semana, trabalhava remotamente. A depender do local onde se trabalhava, as pessoas iam de terça, quarta e quinta, o famoso TQQ, né? Terça, quarta e quinta presencialmente, segunda e sexta trabalhavam em casa. Então depende muito do setor onde você será alocada, mas assim, o home office ele existe na Prefeitura de São Paulo. Acho que nos primeiros ali 6 meses provavelmente todo mundo vai ter que trabalhar presencialmente, mas depois disso você vai certamente achar um espaço onde você vai gostar e não vai precisar pegar nem trânsito, nem metrô, que inclusive
foi um dos motivos pelos quais eu saí do ISS São Paulo. Não foi pelo cargo em si, nem foi pela cidade, mas o que me doía demais era pegar o metrô todo dia lotado, aquela linha azul, e ficava ali, parecia que estava numa lata de sardinha, aquilo consumia a minha energia. Aí eu falei, não, a hora que saiu o ICMS São Paulo, né, eu já tinha parado de estudar também, eu falei, não, vai ser aí a última dança, o último tiro aqui, vou tentar o ICMS São Paulo. Mas, assim, eu não tenho nada para falar mas nem um mínimo detalhe da Prefeitura de São Paulo. O ambiente de trabalho era excelente, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, a estrutura era boa, enfim, excelente cargo. Simplesmente saí porque, criado que fui no interior de São Paulo, eu queria também ter essa possibilidade através do ICMS São Paulo. Mas basicamente a mesma coisa que você está fazendo agora, né? Só que você era de São Paulo e quer voltar para lá. Eu era do interior, eu queria voltar, mas é basicamente a mesma coisa. É a mesma trajetória no final, né? É a mesma motivação. Então, eu acho que não teria muito sentido. Em princípio, eu não vi nenhum motivo para fazer ICMS São Paulo, sabe? Não, por isso, né? Principalmente porque eu tenho um filho que mora em São Paulo. E é ele que tem, o meu netinho que tem só 3 anos. E eu quero ficar perto dele, né? Entende? Então, e assim... Vai levá-lo para Ubatuba ou já não tem mais casa em Ubatuba? Ô, Igor, eu vendi faz pouco tempo e ainda nem recebi, mas já vendi. E o comprador já está morando lá, né? Ubatuba foi uma fase. Legal, para quem não conhece, está nos escutando, né? Principalmente para quem não é de São Paulo, Ubatuba é uma cidade praiana no litoral norte de São Paulo que tem lá mais de 70 praias e é o paraíso, hein? É o paraíso. Se um dia vocês tiverem o interesse de conhecer, vai valer muito a pena. Mas olha só, Miss, eu queria falar para você aqui o seguinte, eu queria que você falasse um pouco a respeito das experiências que você teve com os materiais do Direção, né? Enfim, se você quiser citar algum professor, fique à vontade. Se não quiser também, fique também tranquila. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dos materiais de Direção, quais foram as suas experiências. Enfim, fale um pouco para a gente como é que foi. Olha, eu me simpatizei pelo Direção desde o momento em que ele foi criado, porque eu já tinha uma certa admiração por alguns professores, como te falei, que é o professor Eric, e eu gosto muito dele, já aprendi muito com ele. O professor de raciocínio lógico, de lógica, é Arthur, né? O Arthur Lima, não é isso? E você, Sim. propriamente, que são os que eu conheço. Mas eu gostei muito quando eu vi também os PDFs, né? Eu acho que os PDFs são muito bem feitinhos, são completos, muito abrangentes, e eles são, na verdade, para quem gosta de estudar assim por PDF, eles são suficientes, são completos. E é isso, né? Para o ISS São Paulo, propriamente dito, eu não fiz nenhum curso específico do Direção, eu assisti a aulas isoladas, né? Como eu te falei. Mas eu aprecio muito o material PDF, a qualidade do material, sabe? Eu acho muito bom, né? E recomendo. Para quem gosta de estudar disciplinadamente, que acho que o estudo mais disciplinado é o estudo por PDF. Embora eu goste muito de vídeo e aprenda muito por vídeo, não desprezo os PDFs. Sim, entra naquela mesma lógica que a gente falou, né? Cada um funciona de uma forma. Eu, por exemplo, eu adorava ler. Na minha época não tinha PDF, eu lia muito por livro, né? Que muitas vezes nem eram livros específicos para concursos públicos, mas eu aprendia muito lendo. Quando eu pegava uma videoaula, por exemplo, a hora que eu via, eu não estava nem prestando atenção no que o professor estava falando, mas eu não consigo prestar atenção, por exemplo, num professor, numa videoaula, até mesmo presencialmente, eu sempre tive esse problema, né?
Eu gosto mesmo é de ler. Desde a faculdade eu não assistia a aula, gostava de fazer tudo sozinho, mas enfim, essa é uma característica minha. Mas existem pessoas que gostam de começar pela videoaula, né? E confesso que quando eu era aluno, eu não gostava, mas hoje, enquanto professor, eu vejo a importância da videoaula. Então, isso depende muito de cada um. Mas, É, enfim, eu gostei muito de bater um papo aqui com você. Eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, né? A gente já vai caminhar aqui para finalizar o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Gostaria também de agradecer muito aqui a sua presença, foi muito enriquecedora. Eu gostaria que você falasse alguma coisa, né? Alguma mensagem para aquele candidato que está estudando há bastante tempo e ainda não conseguiu a aprovação, ou até mesmo para aquele candidato que está iniciando a sua jornada agora. Afinal, você tem aí várias aprovações e certamente pode dar boas dicas para essas pessoas. sim. Bem, eu acho que a gente deve olhar o concurso como uma oportunidade. É uma oportunidade muito rica, porque é uma forma democrática, bem confiável. Antigamente não eram tão confiáveis assim. É muito confiável, inclusiva, uma forma muito, muito apropriada para a pessoa entrar no mercado de trabalho. No meu caso, foi para retornar ao mercado de trabalho, mas para a maioria eu acho que é para se colocar. Então, deve ser olhado com muito carinho. E todo esse trabalho de preparação, em vez de ser visto como como se diz, um perrengue ou sofrência, alguma coisa assim, pode ser ver como uma aventura. O aprendizado é uma coisa enriquecedora por si só. Então, estudar para o concurso fica uma coisa um pouco mais leve se for visto dessa forma. Bom, então é isso, pessoal. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer aí a Misa. Ela foi aprovada no concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, né? Excelente cargo, né? Briga de cachorro grande. E ela conseguiu, né? Com métodos que não são aqueles usuais. Como a gente falou, não existe regra, né? Não existe regra. Cada pessoa tem ali a sua preferência, funciona de uma forma, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com ela, né? Que vocês aproveitem e, de certa forma, consigam pegar algumas coisas, né, que ela fez e que deu certo para ela e também consigam aplicar a sua rotina. Enfim, agradeço a presença aí de todos vocês. Também peço o like nesse vídeo e que se inscreva no canal do Direção, afinal a gente tem conteúdo de qualidade diariamente. Dá uma olhada aí nos links que estão na descrição do vídeo e seja aí também um aluno do Direção Concursos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.